Você tem que ler minha, você tem que ler minha redação do Enem. Melhor ainda. Tá, eu tenho que fazer minha redação da UERJ. Mas agora é Ah, aula de matemática. Vamos para matemáticazinha. beleza. Professor, eu vou te falar de princípio onde eu errei. Qual foi essa? Eu tentei fazer ela com um triângulo retângulo completo. Aí não foi, porque ficou muito mais difícil de achar aquilo dali. Entendeu? Aí pedi ajuda ao Kleber. Fui fazer junto com o Kleber. Ficou eu e o Kleber tomando uma surra, fazendo individualmente cada uma, e mesmo assim não saiu. Eita. Calma, deixa eu olhar aqui. Eu vou ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu abrir um Paint aqui que eu acho que eu consigo compartilhar, que eu faço o desenho, copio o desenho. Nossa, e o Vitor até me perguntou, Jonas, você tá bem em matemática? E eu, como não sou bobinho nem nada, mentira, né? Não, tô bem, maravilhoso. Sujo, salafrário. Salafrário. E eu falei assim: tá bom, tudo bem, vai nessa, vai nessa. Quando ele falou que ele acertou 18, você estava bem em matemática, né? Tava muito Gente, bem em mas não matemática dava, você, né? não dava. Jesus, olha os textos. Gente, o que vocês Meu estão vendo Deus. aí? O que eu estou compartilhando que eu já me perdi? Agora a gente está vendo aquela questão que a gente quebrou a cabeça, que era regra de três, Ah, tá, tá. Então vocês estão vendo eu passar a porcentagem. tela da prova. Da Isso. bandeira, a Calma, né? bandeira a Não vou gente mais, não. fez. Hã? Isso. A gente Essa fez daí a essa da gente também fez, que bandeira. era só substituir. A gente fez essa que a gente achou que era difícil, era fácil. Essa daqui a gente quebrou Gente, a cabeça. essa aí, Essa que a Deu gente até um quebrou a nervoso agora. cabeça. essa daí é fácil. Essa daí é É fácil. fácil, super fácil. A gente quebrou a cabeça? Quebrou, Depois mas de é super 2 horas fácil. tentando fazer, é super fácil. Essa a Não, gente não fez, então vamos fazer essa e depois a Não, gente faz a sua. o professor Hugo explicou pra gente. Essa Aquela 22? da porcentagem que tinha várias etapas. Não, a É, outra. a de qual? cima, a de cima. Essa daqui? Essa daí. Essa. Que negócio é esse de professor Hugo explicou? Quebrei minha cabeça explicando, vai dizer que foi outro que explicou. Não, foi outro que, tipo assim, tava eu, Luana e o Carlos e o Marcelo. Ele explicou pra gente como se faz essa daí. Depois de eu me matar aqui, você tem coragem de falar que foi outro que te ensinou? Cara de pau, ficamos horas aqui fazendo esse negócio. Mas depois descobri Ai, que era uma regra Deus. de três simples. Professora, acontece. Vamos fazer essa daqui dos retângulos e depois a gente vai para a sua, para seguir a ordem, senão Tá bom. atrapalha o toque dos outros. Deixa eu tentar só printar essa tela que eu não quero ver o jeito que se faz. Senão eu fico nervosa também. Cada um com seus toques. Se eu ficar olhando Muito aqui bom, como que o gente. outro professor fez, eu não tenho o meu jeito, entendeu? Deixa eu Ai, compartilhar a muito tela do bom. Paint com vocês. Estão vendo agora só a questão 22 no Paint? Sim, sim, sim. Show, show. Está gravando aí, né? Então vamos ler aqui a questão. A figura a seguir representa um quadrado ABCD. Oi? Não, desculpa. Aqui. De lado igual a 5 centímetros. Nele observa-se o quadrado AEFG. AEFG é esse quadrado branco. Isso. E o ABCD é o que está aqui por fora. Isso. Cujo Lado lado mede mede X X, centímetros. sendo que X é um número entre 0 e 5. Show. A área máxima do retângulo tal é igual a retângulo DG. Bom, Sim. a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar achar uma fórmula que me indica quem é esse carinha aqui. Eu vou chamar esse cara aqui. Bom, ele falou que a área máxima é 5. Calma. A área máxima não. O lado máximo é 5. Então, esse cara aqui, o lado máximo do... Vai, Mariane, faz o teu nome. Cujo lado mede X. O West tá de brincadeira também não, hein? Ó, o West, pelo amor de Deus, hein, garota? Bom, o que a gente Nega pode democrática, dizer gata. é que a gente pode fazer
Ele quer a área do retângulo petititinho aqui. Mas qual é esse tamanho? Ele falou que Entre X, 0 e Eu 5. acho que esse A, B, C a e gente D, podia eles dizer... todos medem 5 centímetros, porque todos os lados são iguais. Não, Aí é eu não quadrado, poderia sim. fazer esse 5 menos X ou algo do tipo, para saber o meu valor? A gente pode dizer que a base é X, a gente pode começar colocando o que a gente sabe. A base é X. E aqui, Sim. esse valor aqui, pode ser 5 menos X. Uhum. Esse carinha pequenininho aqui. Por Acho que quê? não Que tem seria para me tanto, descobrir não. o lado AD, né? É. Total. Beleza. Eu fiz Aí aqui, mas acho que foi no o que eu vou explicação. fazer aqui é base vezes altura, né? Uhum. A figura a seguir representa um quadrado A, B, C, D. É o grandão. A, B, C, D é o grandão. De lado igual a 5. Show. Isso aqui com certeza é 5 menos x, porque o lado desse quadrado grandão aqui é 5. Sim, foi isso Sim. que eu pensei. Isso. Eita, que lindo. Eu pensei outra coisa, mas Então, tudo bem. aqui, ó, esse pedacinho Olhada. aqui só pode ser 5 menos x, porque tirei esse x aqui do azul, certo? Todo mundo está de Uhum. acordo? E aqui embaixo Eu só acho que pode eu ser vi uma x. explicação. Eu botei A igual a X vezes 5 menos X. Isso, é exatamente isso. Base vezes altura vai ser Uhum. x vezes 5 menos x. Eita. A gente sempre tenta e a gente nunca consegue aqui na minha casa, é uma coisa triste. Devia existir agora caligrafia de pente, de mouse. Caligrafia digital, gente. Que é Caligrafia amor. de mouse, coisa linda. Bom, aí a gente vai fazer 5 vezes 5 menos x, né? Aqui eu vou botar 5 menos x, vou fechar o parênteses. Aí, para eu fazer isso, é distributiva, né? 5 vezes x, 5x. 5x. E x vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado. X ao quadrado. Eita, Opa, que quadrado bonito. ficou, né? Gente, como é que se bota aqui no meu computador perdido? Meu Ah, Deus. lembrei. Lembrei. Não, eu estava apertando só Alt Me grave. dá o ao quadrado. Vou fazer isso na prova. Jesus Obrigado. abençoe, professora de matemática, que está muito ruim. Beleza, a gente está vendo que essa é uma equação de segundo grau. Então, Sim. uma equação de segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Ela pode ser da forma... Calma, deixa eu pensar. Ele quer a área máxima. Professora, me Pode confundi falar. agora do que você fez aqui no cantinho. É 5x vezes 5x? Não, é x Vezes 5. X vezes 5 vezes 5 menos e x. X É vezes isso? X. Fiz x Isso. Beleza, vezes 5, Ela depois fez, ela x fez vezes beleza. x. distributiva. Acho que vocês Entendi agora. conhecem muito como chuveirinho. Isso. Isso daqui vai Base ser a vezes altura. fórmula que vai me dar a área. Tá? Então, eu sei que esse x é um número que está entre 0 E e 5. 5. E É o 5. que ele me deu. É o que o problema me deu. Então, 5,75, 6,25, 7,41. Alguma coisa menor do que 5 e maior do que 0. Um número positivo, né? Calma que a gente tem que raciocinar mais um cadinho, que essas questões são... Gente, vocês estão escutando um fundo assim bem bonito de forró? É, Não. é o do meu Não. vizinho, tá? Não é meu, não estou aqui. Beleza, o que eu posso fazer com isso aqui é me lembrar que essa é uma função de segundo grau. A fórmula da função de segundo grau, agora já estou naquela minha vibe de falar sozinho, mas vocês podem ouvir. A fórmula seria x ao quadrado, ax ao quadrado. Estou aqui pensando, né? Que eu vi que caiu numa fórmula de uma equação de segundo grau. Mais bx, mais c. E aí o b é menos 1, o a é 5. Se eu achasse as raízes, esse x é um número entre 0 e 5, eu posso igualar e achar as raízes. Professora, As raízes professora, são... Mas as raízes já são 0 e 5. Pode falar.
Pra você, tipo assim, um exemplo, pra você achar, a gente poderia não adicionar o número um ou Quê? não? Tipo assim, você falou que é entre 5, 0 e 5. Não seria um ou não? Tipo assim, É porque aí pra você pelo vai ter que menos fazer saber. 1, 2 e ficar fazendo continha, a resposta não vai te dar isso. Até achar uma coisa. Não, a Mas, gente tem que achar um modelo. Bom, ele está falando uma palavra que a gente usa como uma chave na função de segundo grau. Eu botei a fórmula da função de segundo grau só para analisar ela. Ele falou assim, a área máxima. Na função de segundo grau, essa palavra máxima, ela tem uma relação direta com o gráfico dela. Eu não sei se vocês vão lembrar que essa foi uma das nossas primeiras aulas de função. Ó, o gráfico da função de segundo grau, ele é uma já parábola. não. Uhum. Ele é uma Feliz ou parábola. triste? Sim, Mas aí feliz. a gente sabe que é triste porque o A é negativo. Isso, A é igual a Isso. -1. Então, essa parábola, especificamente, ela vai estar assim, deitadinha, chateada. Quando ele fala a palavra máxima, área máxima, a gente pode Era entender total. que ele quer esse ponto Então é o aqui, que é o 5 Vértice. mesmo? vértice. Oi? É É o o 5 vértice. mesmo? É, É, porque ele está falando de é, ponto máximo, né? Uhum. Ele falou a área máxima que esse retângulo pode assumir, levando em conta que esse retângulo vai ser dado por uma função de segundo grau, então que ele quer o ponto máximo, o valor máximo que x pode assumir, que a função pode assumir dependendo do valor de x. Então a gente pode achar só os vértices, de repente a gente consegue encontrar o resultado, achando é os menos vértices. B sobre 4A, né? O vértice, não é isso? Isso, x do vértice e Já y do vértice. lembro. Isso aí. Ainda Menos lembro. b sobre 2a é o x do vértice, tá? Então, o x do vértice vai ser... Porque tem uma coordenada aqui, né? Um ponto em Uhum. x e um ponto em y. Então, o x do vértice é menos b dividido por 2a. Então, o x do vértice vai ser b é 5. Vocês precisam que eu Menos organize aqui 5. para você enxergar? Ou estão de boa, Não, que a é -1 e b é 5? Sim, tá de boa. Está torto, mas está ok, né? Vocês sabem que o a tem que estar no x ao quadrado, mesmo ele estando Sim. num lugar diferente do que a nossa visão está acostumada. Então, beleza. X do vértice é menos b, então é menos 5, dividido por 2 Por dois vezes anos. a, mas a é -1, é então o dividido por -2. Então, x do... Não, faz enter, que some o bagulhete. Tá, beleza. Então, o x do vértice vai ser 2,5 positivo, porque a gente está falando de sinais diferentes, sinais iguais ali na regra do produto, tá? Então, 5 dividido Certo. por 2 dá 2,5, menos com menos dá mais, achamos quem é o nosso x do vértice. Agora, vamos achar quem é o nosso y do vértice. Y do vértice vai ser menos delta Ô, meu pai. sobre 4a. Lembra não, amor? Tu estava nessa aula, hein? Que eu me lembro de você falar mal de mim desde o início. Não é você, meu amor, é a sua matéria que você aplica. Eu não tenho nada contra você, é a matéria. Eu uso Mas tanto é sobre. isso, gente. Eu não sei se isso é um elogio. Estou sempre na dúvida. Gente, vamos lá. Esquenta não, Delta com a é Luana também é assim. B ao quadrado menos 4AC. Q ao quadrado, Isso, né? 25. Aí o A, o C é zero, né? Então vai dar 4 É, vezes vai qualquer coisa zerar? vezes zero, que vai dar zero. Então vai ser só B ao quadrado no final das contas, tá? É Aí já 25. facilitou, né, Ju? É, 25 é um número de boa, dá para a gente calcular. é. Ah, beleza. Peraí, mas eu Então, confundi. não aperta o Enter que some o Sobre bagulho. 4A. 25 por 4. 5, porque 4, É, 4 vezes 5 é 20. Vai faltar Aí, 4. garoto! olha só, gente, o ódio em matemática falando, fazendo continha de cabeça. Porque 4 vezes 6 é 24. Ah, não, peraí. Vamos que dá no caminho. Peraí. É, 4 vezes 6 24. Para 4 25 vezes falta 1. 5. Onde está agora, Luana? Não, então é Perdi. 6, meu. É 6. Ainda é 6. Falei errado, gente. Falei 6. errado. Calma, calma, calma. Gente, cerimônia antes do tempo. Tá, não importa muito. Jesus abençoe. Sim. Ai, Deus! Gente, eu vou gabaritar matemática na UERJ. Tô vendo, tô sentindo. Amém!
Amém. Pena que não é minha matéria é peso, graças a Deus. Quem é matemática? Não é? Deveria Não ser. é. Você tem cálculo, Não, você tem não, é cálculo minha 1 e 2. respeito, é respeito à minha história. Eu, hein? Hora Gente, a dessa? gente está calculando o y do vértice aqui, mas ele não vai ser útil. Porque É, ele porque só ele está só quer o querendo ponto de saber o máxima, né? O x. y do vértice seria o ponto de mínima. Não, Hein, seria, Maria? seria o y do vértice seria a altura, mas ele quer o x. Ele falou A que quer altura o máxima, x. amiga. Oi? Então, é o X É 2,5. É dois e 2,5 e meio. acabou. Tá, mas não tem Odeio. 2,5 ali. Não, Onde é mas que eu vou ele não encaixar esse quer o 2,5? 2,5 x. é o x. Ele quer a área. O x é o que a gente vai usar para fazer a área. Ah, tá, Oh, Deus. beleza. Ah, tá, Beleza. entendi. Ah, Entendi. O como que a que, gente vai Confundi. ô, fazer Mariane? isso? Pode falar. A gente vai tirar esse x daqui e É, botar quem no Vai lugar? o 2,5. Isso, fala, Hilda. primeiro, só para me sintonizar aí. Primeiro, aquela primeira conta foi para achar o X. Deixa eu voltar X. aqui e fazer um É isso. resumão. É isso que tu quer? Só para Recapitulação? saber o que fez. Tá, recapitulando. Na Eu minha estava conta. interpretando a questão e eu vi que o que ele quer é a área dessa figura azul aqui, tá? A área dessa Uhum. figurinha azul. Só que ele não me deu as medidas da figurinha azul. Então não dava num primeiro momento para eu calcular a área. O que ele me deu? Esse quadradão grandão é 5. E esse pedacinho aqui é x. Uhum. Então esse pedacinho aqui só pode ser 5 menos x, né? Porque é o todo menos essa Uhum. parte de cima. E como esse Sim. carinha aqui, A, E, F, G, é quadrado, então a base também é x. Aqui é x, aqui é x, vendo? E aqui é x. Hum, Aí usei a fórmula da área de um retângulo, porque esse desenho azul é um retângulo, que é x vezes 5 menos sim. x. Aí achei essa função de segundo Ah, grau aqui, tá? Aí ele falou, tá. aí isso aqui foi só eu interpretando a questão. A área deu uma função de segundo grau. Aí eu até coloquei aqui, ó, qual seria o modelo de uma função de segundo grau, só para a gente relembrar da matéria, e coloquei que x tem que ser um número Uhum. entre 0 e 5. Aí eu vim aqui e Sim. lembrei que ele falou área máxima. Se ele quer área máxima, então ele quer o ponto máximo dessa função de segundo grau. O ponto máximo de uma função de segundo grau é justamente o vértice. Mas como ele só pediu o valor de x, então eu só preciso calcular o x do vértice. Entendeu? Uhum. E é isso que eu A fiz. Aí eu área apliquei. máxima é aí de B a C, é isso? A Ou de área B a C? máxima de uma função, aí a gente vai ter que analisar qual é o tipo de função. Essa função de segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. E a parábola, ela pode ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Lembra que eu ensinei lá atrás que quando a gente faz um gráfico com carinha Lembro, não. triste, isso foi lá no início do curso. Ah, tá. Segunda ou terceira aula, Foi. por aí. E amiga, evaporou, desculpa. Tô brincando, Não, peraí, eu gente. entendo, mas infelizmente não pode evaporar na época de vestibular. Vamos recapitular. Aí, o que, que seria ponto máximo? Se eu estou chateada com alguma coisa, a minha vida está descendo ladeira abaixo. Não tem final. O fundo do poço não acaba. É um buraco Hum, infinito. Mas teve Meu um Deus. momento da minha horror. vida triste em que eu estava no ápice. Esse é o ponto máximo. Então, numa função triste, chateada, o ponto máximo existe. Essa sou eu. Numa função feliz, eu vou viver feliz para sempre, conto de fadas. Eu Não posso, existe graças ponto a Deus. máximo, Não mas existe. existe um É lugar onde ponto de você mínimo. começou sua vida triste. É ponto Sim. de mínimo, tá? Então aqui eu estou na vida triste. Então eu tive um momento feliz e eu caí para o fundo do poço. Senhor, Que horror. na véspera do vestibular, a tia falando isso. É, Ok? Então o que ele muito quer? incentivador, hein? Então, eu estou igual a frase de efeito do Júnior. Do Júnior. Então, nesse momento triste, eu tenho que calcular aqui o ponto máximo, que foi o que ele pediu. Então, o meu ponto máximo é o vértice. Só que como ele só está analisando o x, eu até coloquei aqui a fórmula do y do vértice. Só que ele só quer saber o valor de x. Então, você não vai precisar da altura da função. Só vai precisar dessa distância aqui, ó, desse pedaço aqui, aonde ela Aí tem é o isso? x. Aí eu fiz a Que é a mesma fórmula. coisa que G e F. Vai ser a mesma Isso. coisa G e F.
Aí eu fiz a fórmula. A fórmula é x do vértice menos b igual a menos b sobre 2a, aquela fórmula que a gente aprendeu lá no início do vértice. Aí, dentro da Eu fórmula, eu tirei. confundi as duas, agora que eu reparei. Eu confundi, mas estou aqui para salvá-lo. Nesse momento, no vestibular, não estarei. Dá em tempo de consertar ainda, né? Pois é. Aqui, ó, a fórmula é essa, eu peguei quem é b, b é 5, botei menos 5, sobre 2 vezes a é menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, aí ficou menos 5 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, 5 sobre 2 dá 2,5. Agora, como que eu vou fazer? Achei o valor de x. Posso ter certeza que essa conta está certa porque está dentro do padrão que ele me pediu. É um número entre 0 e 5. Quem ia adivinhar que é justamente o meio? Ninguém. Mas é entre 0 e 5. Aí, agora, o que eu vou fazer para achar a área? Eu só vou substituir o x na fórmula que eu criei de área. Não criei uma Então, é fórmula? 5 vezes 2,5 Isso. igual a 2,5 ao quadrado. Vezes 2,5 menos 2,5 ao Ao quadrado. quadrado. Aí, 2,5 vezes 5, 5 vezes 25 dá 125, uma casa decimal dá 12,5. 12,5. Não, só 12,5, porque 5 vezes 25 dá 125. 125. Mas tem uma casa decimal aqui depois da vírgula, então eu só boto uma casa decimal depois da vírgula. E 25 vezes 25 dá 625. 625. Só que aqui vai ter duas casas decimais depois da vírgula, porque vai ter 2,5 vezes 2,5. Então, eu vou andar duas casas decimais aqui para botar a minha vírgula. Aí vai ficar 12,5 menos... Calma aí, volta essa última explicação aí. Não vou Por que que voltar, tem não. uma casa decimal antes da vírgula? Vou armar, porque senão você não vai entender, tá? Vou armar a conta. Ó, 2,5, 5. Vou fazer conta de como que a gente multiplica número com vírgula. Finge que a vírgula não está lá e Oh, faz meu a Deus. conta. E multiplica, e faz a conta e depois Aí coloca a fiz vírgula 5 no vezes lugar. 5, 25, blá, blá, blá. 2 vezes 5, 10, com 10 com 2, 12. 2 que foi 12. Aí você conta no total aqui da sua conta quantas vírgulas Quantas tinha, casas quantos decimais? números tinha depois da vírgula. Tinha você bota bota a sua vírgula. Aí ficou 12,5. Agora o outro é ao quadrado, quer dizer o quê? Que é 2,5 vezes Vezes 2,5. 2,5. Aí você vai fazer a sua conta, linda. Papá, não vou fazer não, que eu tô com preguiça. Vai dar 625, acredita. Meu Ah, esse amor, se negócio até de vai você vai fazer um, conta, vai dois. Calma aí, quem calma sou aí. eu para fazer conta na UERJ? Não, mas você sabe de cabeça quanto que é 25 vezes 25, rapaz. Aí tô com preguiça, deu 625, acredita. Aí eu contei uma casa, duas casas. Uma casa, duas casas, coloquei minha vírgula. Entendeu, Júnior? Júnior não, quem perguntou foi o Entendi. Vitor. Entendeu, Não, Vitor? entendi também. Que uma Não, tinha Não entendeu? calma aí. É porque tem uma Porque... vírgula em cima e uma vírgula embaixo. Aí ela contou uma, duas e contou ali embaixo no resultado. beleza, beleza. Quando você faz uma Entendeu? conta de vezes com vírgula, você faz a sua conta como se ela não existisse e Sim. coloca o resultado. No resultado, você conta quantas casas decimais tinha no É total depois da vírgula. macetezinho, né? É, Se fosse ao cubo, seria Então, 3 vírgulas. entendi. tá? Tipo assim, aqui só tinha um número Aí com uma contou o casa 5 de decimal. cima e o 5 de Contou um. baixo, deu duas casas depois da vírgula. Quantas casas tiver depois? Se tiver 3 números, se tiver um número só, o outro tiver 3 números. Vai somar 1 com 3, que vai dar 4 números, entendeu? Quantidade de números que tem depois da vírgula no total é o que tu coloca. Aí aqui ficou Entendi. 12,5 menos Menos 6,25, que 6,25. dá justamente 6,25. Que se não tiver essa resposta aqui, eu não sei, mas tem. Tem sim, Tem letra B. B. Uhul. Fizemos. Essa não foi difícil. Ou seja, Só tinha uma é tudo uma interpretação. questão de interpretação. Tá entendendo? Eu Essa consegui é a minha... parcialmente. É por isso, gente, que eu acho que a gente vai precisar fazer faculdade de português mesmo. Não vai rolar. Eu tô querendo fazer um Porque curso. está muito difícil interpretar. Tem curso, né? Curso para concurso.
Falei com Viu, ó, Marinase. a minha Marinase, eu vou começar aquela a entrar aulinha nas suas de aulas. aquela Porque tá aulinha de difícil. interpretação matemática deu certo, tá? Porque eu já matei algumas coisas ali, ó, do 5 menos x, Isso aí, já catei algumas paradinhas, tá? isso aí. Show de bola. É assim, gente. Tem até uma matéria na faculdade. Como é que é o nome da matéria? Esqueci, mas ela ensinava a dividir o Matéria para surdo de problema. matemática. Não, na faculdade de matemática, mas ela ensinava, eu esqueci o nome da matéria agora, mas ela ensinava a dividir o problema em pedaços e as técnicas, né, para interpretar. Era muito Uhum. Mariana, maneiro. pelo amor de Deus, pega essa matéria e manda pra gente. Olha, Mas mulher. é na faculdade de É muito matemática. bom, cara, essa matéria de interpretação Mas eu matemática. É não me muito boa lembro o nome da mesmo. matéria, gente. Não me lembro, mas era muito boa. Aí, fez matemática e até esqueceu, gente. Quem sou eu pra Que esquecer? isso, gente? Saudades de quando tinha RPM no ensino fundamental. Resolução de problemas matemáticos. Era tão Ai, bom. é. Gente, Isso fechou. Eu era vou bom. apagar essa e vou Bem partir mesmo. para a próxima. Era. Agora a próxima é o amor da vida aqui do amigo. Não é, Não, não. brincando. Fica calmo, Ai. sem Não, pressão. não, Tô não. Eu amo, eu amo. Eu fazendo a prova de geografia e de história da UERJ. Pensando, pensando, pensando. Eu fazendo a prova de matemática. É tchau, é tchau. também, minha E filha. aqui é tchau, aqui é Depois da chega, sua aqui é frase tchau, tchau, tchau. motivacional, até te É muito bom. compreendo. Depois da pessoa chegar para o cara e falar, dane-se os teus problemas, que eu não estou nem aí. Na Meu prova, amor, olha aqui. Olha aqui. Eu não quero saber dos teus segredos. Então, isso mas o aí. segredo é que você vai passar, ele não quer saber. É Graças isso. a Deus. É isso aí. Isso aí, o Deildo Aí tá eu tô Graças a fazendo a entendendo o Deus. prova da negócio. galera aqui. Cada Vamos qual lá, anda gente. alegre e sorridente. Primeiro passo, a gente vai ter que lembrar das relações trigonométricas, né? A gente tem Ai, meu aqui pai. uma. Admita que uma pessoa P avista o ponto A mais alto de um morro sob o ângulo de 40 graus. Então, a pessoa aqui, P, ela olha lá para cima e vê esse pontinho aqui. Ah, e o ângulo que ela está em relação ao ponto é 40 graus. Beleza. Sim. Ao caminhar 100 metros sobre a reta horizontal, até a posição Q, ela andou um pouquinho aqui, ela avista Isso. o mesmo ponto sob o ângulo de 50 graus. Show. O esquema a seguir representa essa situação, sendo AB a altura do morro em relação. Ah, legal, gente. Ele deu seno, cosseno e tangente. Pô, essa questão vai ser fácil. Estou sentindo. A altura A AB. UERJ Democrática, graças a Cara, Deus. eu amo a UERJ. Essa daqui, a altura AB. Seno, cosseno, tangente, ele já te deu a resposta. Simplesmente você vai lembrar das fórmulas, tá? Claro que você não Não vai sei. conseguir Tô fazer de brincando. cara. Primeira fórmula, ele está querendo essa altura e ele não te deu a hipotenusa, o que seria um Ô, problema. meu Então a pai. gente pode fazer tangente, que a tangente, ó, não usa a hipotenusa. Ele não te deu de nenhuma das duas, ele te deu a hipotenusa. Então vamos fazer a tangente. Tá vendo? Uhum. Tangente é uma fórmula boa. Como que é a fórmula da tangente? Quem lembra? Tangente Cateto do oposto e ângulo. adjacente. Isso, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Pô, professora, mas eu não sei nem a meleca do oposto, nem a meleca do adjacente. Vamos com calma. Vai dar tudo certo também. Só uma outra Graças a dúvida Deus. aqui. Mariane, no triângulo retângulo, a hipotenusa sempre vai ser oposta ao ângulo de 90 graus? Ou é uma informação que eu tirei Sempre. da minha cabeça? Não. Você olha para o ângulo de 90 graus, o que está de frente para ele sempre é a hipotenusa. Beleza. Tá certinho. Mas e no triângulo normal? Aquele triângulo que tem a base normalzinha? Como que Esse fica? que não é retângulo, aí ele não tem hipotenusa, Isso. só o retângulo que a gente dá esse nome, cateto, hipotenusa, Ah, tá bom. tá? Entendi. Isso é uma definição de triângulo retângulo. Aí, quando o triângulo não é retângulo, existem outras leis que a gente usa para calcular a medida de ângulos e lados. Uma delas se chama lei dos senos e a outra se chama lei dos cossenos. Eu acho que eu tenho vídeo gravado dessas duas leis no canal lá que eu criei. De repente, se você Professora, me lembrar, Vitor, depois eu boto lá para o pessoal ver. Fala, professora, pode Ah, falar. eu tipo assim, posto para eles no grupo. Relaxa, eu vou ver essa matéria porque
Pode ser que, como a UERJ está pegando matéria mais básica, pode ser que caia com relação a isso. Aí eu vou dar uma olhada lá De e se você boa. tiver, eu mando para ele. Mas se você achar que está meio pesado, que o vídeo está ruim de entender, qualquer coisa assim que você achar, a gente ainda dá tempo, eu acho, da gente fazer uma aulinha sobre. Mas por enquanto ele não pediu. Dá sim. Fala, Júnior, qual é a dúvida? Professora, eu falaria desse triângulo aqui, ó. Desse triângulo aqui. Não Ele estou vendo teria nada, não. o. Que triângulo aqui? E não aparece pra ela não, né, Vitor? Não, tá Eu acho que aparecendo não, que eu só abri a aparece. tela, tô vendo tua cara, mas eu tô vendo só a tua cara, tua mão não tô vendo, não. Não tá vendo o negocinho branco aí em cima do coisa aí, não? Ele desenhou na tela, Ah, tá. professora. Olha só. Eu não estava vendo porque eu abri a imagem do rostinho de vocês para olhar para a cara. Tá, olha, esse é um triângulo. Em tese, seria um triângulo equilátero, né? Aqui seria Equilátero, que 60 todos os lados graus, são 60 iguais. graus, 60 Sim. graus e os lados todos iguais. Fala, essa é a dúvida? Isso, essa Nesse dúvida, triângulo sim. não tem cateto e hipotenusa, são os lados Mas mesmo. assim, mas esse, tipo assim, aí tem um negócio do meio, aí ele teria Isso, a o. Altura, isso é altura. altura. Aí Isso, você poderia fazer, exatamente. Aí aqui seria a entendi. hipotenusa, cateto. É é um bom caminho, Júnior. Viu? Matemático. Entendi. Obrigado, professor. Isso aí. Beleza, então. Então, nesse caso aqui, a gente só está buscando um caminho complicado para um problema fácil. Nesse caso aqui, é um triângulo retângulo, o melhor dos mundos. A gente nem precisa buscar isso. A gente vai tentar fazer cateto oposto sobre adjacente, usando a regra da tangente. Nesse caso, o ângulo vai ser 50, porque eu tô falando desse aqui. Poderia fazer Uhum. com 40, mas o 40 ia me dar mais trabalho, porque tem um númerozinho aqui, aí aqui não tem. Então, eu vou começar Então, eu usando. fiz isso. Aí foi aí que eu quebrei minha cabeça. Ficou mais Você difícil mesmo começou de fazer. fazendo pelo 40? Isso Então, o aí. problema do 40 é se tivesse um número inteiro, seria o 40 o caminho. Mas não tem o número inteiro, tem só esse pedacinho. Aí eu acho que no início não daria para fazer pelo 40, então eu vou fazer pelo 50. Vou chamar a altura de H, o lado AB de H, que a gente geralmente chama a altura de H, e a tangente de 50 ele deu aqui, ó. Tangente de 50 é 1,19. Então é isso que eu vou usar. Tangente de 50 é 1,19. Vou só escrever para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Tangente de 50 é igual. Aí eu não sei, eu vou Então, chamar 19. esse bonito aqui de H e esse bonito aqui de X. Então, só para usar É cateto igual a oposto X. adjacente, não, o oposto é o H, né? Ah, é H sobre X, né? Isso, H sobre X. H sobre X. Beleza. Nesse momento, a Assim, tangente mas de é mais 100. Então, Eu esse botei mais aqui, 100 a gente mais vai ter 100. que usar quando a gente Depois, for né? mexer no outro. A gente está olhando agora, Wilda, para esse. Deixa eu grifar o triângulo que a gente está olhando. A gente está olhando para esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Ah, o grande. A Uhum. gente está ignorando esse 40 por enquanto, mas a gente ainda vai Ah, usar esse 40. O que que ele está querendo? Ele está querendo a altura. A tangente de 50 a gente tem. Então, eu vou É tirar a palavra, né? 1,19. Isso, vou botar 1,19. 1,19, que a tabela me deu, Sobre X. é igual a H sobre X. Vou botar sobre X aqui só para economizar espaço, tá? Assim. Aí, como o que eu quero é o H, se liga nisso que eu vou fazer agora. O que eu quero é o H. Não vou botar não, que eu acho que vocês... Aí já é bug meu. Vou botar assim, que eu acho que ficou bonito. O que eu quero é o H. Então, eu tenho que isolar. Sempre eu não faço isso. Quando estou fazendo uma equação de primeiro grau, eu quero achar o X. Eu não isolo o X. Então, agora Sim. eu quero achar o H. Então, eu vou isolar o H. Como que eu isolo? Eu passo o X para cá. Como que eu passo o X Tá para cá? dividindo, vai passar multiplicando. Isso, então é Explicando. 1,19x igual a H. Isso, num primeiro momento, não me ajudou em nada. Eu vou partir para o meu segundo Uhum. passo da questão. Agora, eu vou tentar usar aquela informação lá. Vou fazer agora a tangente de 40. Agora, vou Meu pintar aqui Deus. o que eu vou fazer. Ó, o que eu vou fazer é esse outro triângulo aqui que eu estou pintando de azul. Vou pintar por fora só para vocês enxergarem o rosa Vai também, fazer tá? ele inteiro, né? Isso, agora eu vou fazer ele inteiro. Presta atenção que o azul tá errado, o certo é o preto. Eu só pintei fora para vocês conseguirem enxergar as duas cores, tá? Sem problema. Só para não zoar com a visão de vocês. Fala. Já tá ferrado, mas tudo bem. Continuando.
Agora, eu vou de novo, tangente de 40, né? Porque, de novo, eu não tenho outra hipotenusa e não tem necessidade de eu enfiar mais uma incógnita no meu problema. Então, eu vou continuar usando a tangente. Tangente de 40, agora eu estou olhando esse ângulo aqui, o 40 graus, é igual a cateto oposto, que continua sendo meu H, sobre a minha hipotenusa. Hipotenusa não, Que é perdão, x cateto menos 100, né? adjacente. Mais. É mais... Ah, tá, Porque eu tenho os dois. Esse carinha aqui eu chamei de X. E esse carinha aqui o problema chamou de 100, né? Ele te Então, deu, né? Então é ele me mais. deu. Então, o problema aqui é X mais 100. Essa distância toda aqui é X mais 100. Tá me acompanhando, Hilda? Sim. Por É que porque que é ele quer X mais saber 100? Porque total. aqui eu Se ele chamei de quisesse X. saber só os 100 metros, seria menos. Acho que o total é mais, né? Isso. Porque eu quero o triângulo azul inteiro. Por isso que é X mais 100. Uhum. Então, esse vai ser o meu cateto adjacente, que vai ficar aqui embaixo. X mais 100. Beleza. De novo, aqui tem tangente de 40, eu sei quem é, né? Então, eu não já vou botar logo o número. E H também eu sei quem é. Ó, a gente, qual é o nosso propósito quando está resolvendo um problema de matemática? Quando a gente está querendo achar as incógnitas, a gente tem que fazer o máximo possível para tirar as letras e colocar o que a gente já sabe no lugar. Então, é isso que eu vou H fazer. é 1,19x. Isso. Ah, não tem necessidade de ficar esse H aqui, porque eu já tenho um Ah, valor só pra dele. cá. E o tangente de 40 também eu não preciso deixar, porque eu também já sei. Tangente de 40, o problema diz que é Não, já 0. 0,84, né? Fala, Hilda, não entendi. Não, eu tô falando com a minha filha aqui, Ah, eu tá, até não, tirei o perdão. fone, mas Eu achei depois que você estava falando comigo. foi Aí mal. aqui eu tirei o H, botei 1,19x, e aqui eu botei Mais sobre 100. x mais 100. Tomar um inteiro, tá? Show. Ufa, ficou bonito, né? Meu problema. Pode dizer. Uhum. Não, bonito, não. Eu vi a Então, explicação, não vou ficou assim, multiplicar não. cruzado. Eu acho que multiplicar cruzado é o melhor caminho. Regra de 3? Tá. Ou não? É, boto um aqui embaixo, papá. Então vai ficar 1,19x vezes 1, que é 1,19x, igual a 0,84 vezes x mais 100. Tá Meu comigo? Deus. Ô, Não meu Tô fala, pai. contigo, mas não olha, fala, meu Deus, para mim, assim, como se estivesse difícil, que é uma continha boba. Por favor. Mariane, eu vou repetir, eu vou continuar repetindo. É é matemática. chuveirinho, não é? Mas, tipo assim, Chuveirinho. Lindo. E, ó, duas casas decimais, ó, olha só que conta difícil. Você vai multiplicar 0,84 por x, vai dar 0,84, não tem uhum. nada para fazer. E aqui, ó, você vai multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é andar duas Vai andar casas, com a uma, vírgula. Então vai duas, dar ou seja, o 84. número só ficou mais bonito, como sempre na matemática. Isso tudo vai ficando sempre mais Deus me bonito. livre. 1,19, aí mudou a cor, aí buga a cabeça dos alunos, né? Não pode mudar. Já odeio matemática. Entendeu? Já odeio Igual Deixa a pessoa a tensa. 84. 84x, né? 0,84x, porque esse ainda não está com 100, tá? Mais 84. Ah, é do chuveirinho, entendi. O Nossa. chuveirinho, ó. Mandei isso. uma distributiva aqui, ó. Fiz o 0,84 com x, só repetir. Depois o 0,84 com 100, que é só andar duas casas decimais. Duas casas. Virou 84. Isso. Isso aí. Aí agora eu vou passar o cara que tem x pro lado de cá, né? Igual a equação de Boa. É igual. Equação de primeiro grau. 1,19 X. x menos Menos 0,84 0,84x x igual a é igual a 84. 84. Aí vocês sabem fazer essa conta, né? Bota vírgula em cima de vírgula e faz Por que 119 menos 84? 84. Não Menos entendi. 0,84. Oi, fala mais uma vez, não entendi você. E aquele 84 ali? Não entendi. 0,84 vezes 100. Fiz a distributiva. Aí multiplicar por 100 é só andar duas casas decimais. Entendeu agora Pra ou não? frente. Andar para frente, ó. Vou fazer aqui, calma. Ó, multipliquei 84 por 100. Eu fiz, ó, 1, 2 com a vírgula, porque tem dois zeros. Isso. Entendeu? Não? Ah, tá. E sumiu o zero da frente, como se... Isso, porque não Ah, não ia precisa, ficar né? 840, não? Não, porque só andou duas. Ia ficar 840 se fosse Ah, por tá. 1.000. E aí Mil. tinha que acrescentar um zero, Ah, Isso. entendi. tá?
Então, fazendo essa conta aqui, arma, bota vírgula em cima de vírgula, vai Já, dar deixa eu fazer ela, deixa eu fazer ela, deixa eu fazer ela. 0,35. É porque eu Que? não fiz assim, não. Na explicação que eu vi, não estava assim, não. Ai, desculpa, Hilda, eu realmente não gosto de ver explicação, porque me influencia. Oi? Eu não gosto de ver explicação de outro professor, porque eu fico confusa com o que eu já sei. Não, mas a senhora ainda não tinha feito. Aí eu Ah, tá. estava. Foi logo depois que eu fiz o Não, tá, simulado. Aí tá eu fui bom, ver foi bom que logo. você teve uma noção, você vê qual é o caminho que você acha mais fácil. Quem sabe o que que eu faço para achar o valor É, de X aqui, galera? Tu coloca o X pro lado, e joga o X pro lado e joga a letra pro outro. Graças a Tá, mas Deus. como? Me diz como. no final desse aí. Quero saber como, Júnior. Você, Júnior. O X está multiplicando, dividindo, somando, subtraindo aqui o 0,35. E tá Multiplicando? multiplicando, 0,35 vai para lá e dividindo, e eu isolo o X. Isso, agora sim. Vitor, era meu momento, tá? Era meu momento. Ah, desculpa, amigo. Desculpa aí. Era meu momento, entendeu? Foi mal. Galera, vocês querem que eu arme essa conta ou vocês estão de boa? Não, arma. Ô, Arma, porque Jesus. dividir com vírgula é Seria a muito. mesma coisa que eu botar 84,0 e 0,35, né? É isso que eu vou fazer, inclusive. Kleber me perturbou para mim fazer esse bagulho esses dias. É, É o quê? Como é que tá isso aí? assim, quando tem. Mas não é vírgula zero, é vírgula 00, tá? Ó, Ah, você tem são que duas casas. São contar duas casas. Isso. quantas casas decimais tem depois da vírgula. Qualquer um dos números que tiver vírgula, não precisa ser aqui, não. Em qualquer lado, tiver um número inteiro e um Uhum. número com vírgula, você conta. Tem dois números depois da vírgula. Você coloca vírgula, 00. Mas, professora, por que que eu posso sair colocando as coisas no número sem mudar o número? Porque se eu falar para você que eu vou te dar R$ 84, ou se eu falar para você que eu vou te dar R$ 84,00, ou se eu falar que eu vou te dar R$ 84,00, eu estou falando a mesma coisa ou não? Sim, Tá, Então, eu posso colocar quantos zeros eu precisar depois da vírgula, porque eles não mudam nada. sim. sim. Vírgula, 0,00 não muda nada. Só que aí, para que que eu fiz isso? Porque tem uma propriedade na matemática que diz que se eu tiver a mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula, eu posso eliminar essa vírgula. Na verdade, não é bem uma propriedade, é um macetinho que, na verdade, é como se eu estivesse multiplicando os dois lados por 100, tá? Sim. Aí, beleza. Aí eu vou botar 84, aqui vai dar 2, 2 vezes 35, 70, sobra 14. Aí eu vou descer um zero. Aí 2 vezes 35 dá 70. Então, 4 vezes 35 dá 140 de Eu usei boa. essa propriedade na prova, tá? Falei que eu tava lembrando de você que Ai, tinha dois gente. números com vírgula lá, eu falei que podia cortar a vírgula. Eu falei, a Mariane falou que pode cortar a vírgula, então aqui já tá tranquilo. Mariane Gente, mas falou. não tem essa opção, não. Porque isso não é o valor de H. A Pra gente fazer só achou divisão. o valor de X. Ah, tá. Aqui, ó, que lindo. A gente achou o valor de X. Eu pergunto para vocês, estava perguntando qual era o valor de X aqui em algum lugar? Não. Não, porque o vestibular adora fazer isso com a nossa cara, né? Ele não É. perguntou o valor de X. A sorte de vocês é que não tem 240 nas respostas, tá? Porque se fosse ruim mesmo, ia ter. Só para tu achar que acabou. Agora, Eu ia marcar 240. pois é. Não, o pior é que os meus alunos iam marcar o quê? Peraí, 240, o mais perto é 232. Só pode. Sim. Eu ia Acabou. fazer isso. Eu ia Jesus. fazer isso. Juro, gente. A Para poupar pergunta tempo da prova, eu foi, ia fazer muito isso. a pergunta foi qual é a altura. O que a gente achou foi qual é o valor de X. A altura é 1,19 vezes X. Tá vendo? Ó, a altura aqui, que linda. É isso que a gente vai ver. Gente! Aí eu vou pegar esse 1,19 e vou multiplicar por 240. Exatamente. Nossa Gente, 240. senhora, hein? que ódio. Que ódio Olha de que quê, ódio. gente? Ok. Lembrando do que a Tia Meu, ó, ensinou lá Mariane, no... Mariane, eu falo para você, eu faço licenciatura em física do que em matemática. Ah, vai ter Fácil. matemática do mesmo jeito. Mas mesmo Tem assim, umas eu não vou 4 ou ter 5 a matérias. matemática, eu não vou saber o nome matemática, é física, entendeu? Vai ter A sim. matemática me persegue, é Você sombria, vai fazer entendeu? matemática junto com o aluno da matemática no primeiro e segundo período. Que Depois que tu vai ódio. fazer física.
Toma ali. 9 vezes Tomou 0 é distraído. 0. Eita, que meu zero tá lindo. Vou armar a conta aqui 4 vezes muito 9 é 36. chateada, tá? Porque se eu não armar, alguém vai dizer por quê. Mas eu não tô feliz, não. Aviso para vocês. 4 vezes 9, 36. 2 vezes 9, Por que 18. 9 vezes 0 é 0, Mariane? Brincadeira, brincadeira. É Você viu que eu ia brincadeira. explicar? Você viu Não. que no meu primeiro impulso de professora eu falei por quê? Aí depois ele tá me zoando. Vai dar 21. Jesus, moço. 2 vezes 9, Muito 18 bom. é 3, 21. Obrigada. 21. Meu O Deus. pré-prova tá assim, gente. O pré-UERJ tá assim, graças a Deus. A gente tá surtando já. Vai dar 21, amiga. Jesus. Vai dar 21, vai dar Esqueci o que, é que eu 21. estava fazendo, É gente. 3, é 3 em Ah, É cima. 3 aí em Vai, cima. estava vai consertando dar Vai dar 21. 21. isso. Aí agora 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 4 1 e vezes 2, 2. 2. 2. Olha só o meu 4, que bonito. Ai, Deus. As pérolas, meu Pai do céu. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 4 e 2. 1 vezes Pronto. 2, 2. 0, 6, 5, 8, 8, 2. 2. Isso. 5, 8. 8, amiga. 2. A vírgula tá. Letra D. É a D. É D? Ih, errar 285,6. muito. Era que ninguém ia chutar, porque tá muito longe de 240. Nossa, eu ia errar É. muito. Eu ia colocar entre a B e a C, gente. Juro pra você. Ninguém ia chutar. Gente. Como o 0 não aparece, são duas casas decimais, é 285,6. É porque eu também podia Mariane, ter. eu nunca ia chegar nesse valor. Pô, mas Porque eu não Juro foi pra tava você. fazendo difícil. um triângulo inteiro. A questão era só trigonometria básica. O problema da questão é que as continhas com vírgula o pessoal acha meio enjoada para fazer no vestibular. Acho que Mariane, depois. olha aqui. Mariane, se eu faço essa questão, eu perco 1 hora na prova. É. Não, não é 1 hora, mas ia perder uns minutinhos, porque Tô brincando. aparece uma questão de uma interpretação enjoadinha, aí tu tem que fazer divisão de número com vírgula, soma, subtração de número com vírgula, multiplicação Ai, de meu pai número. do A inferno. galera fica meio tensa nessas horas e É pode por ser isso que que eu dei erre. matemática, mulher. Entendeu? Por isso que eu dei matemática. Fala assim, não foi tão ruim assim. Vamos tentar fazer Deixa eu mais um. tirar print dessa tela. Sobe ela um pouquinho para mim tirar print dela e eu Peraí, conseguir Isso, por fazer ela favor. depois. Por obséquio. eu vou tentar subir, não. Aqui, ó. Aí. Peraí. Tirou já? Não. Peraí, tira agora, então, que aí a questão pode comer, a resolução que não. Foi? Foi. Ai, graças a Deus. Nossa. Eu Próximo. posso falar o que estava aqui, que eu vi? Pode, claro. Que achei mais simples, apesar de falar. não entender muito tangente, o negócio. Lá no, quando ele botou sempre o tangente de 50, 1,19, aí igual, botei aqui B, não sei o quê. Ah, B, ele contou esse pedacinho aí do morro, de dentro do triângulo, Aham. esse B aí pequeno. Botou um Bzão, aí aqui é a altura, né? Aqui, ao Um invés de ângulo de X, ele 90. chamou de B. É, Tá. aí botou 1,19, que é a tangente de 50, igual a B mais 100, sobre X. Aí esse X aí que eu não... Ah, X é a altura, aqui do lado de fora. Ele chamou H de Aqui, X. isso, H, é. B Tanto faz. Aí botou mais 100, 100. Não é a mesma coisa que a gente 1,19 faz. graus igual a 84x mais 100. Aí Não botou foi a mesma coisa que a gente fez. 1,19x, sim, aí igual a 84x mais 100. Mas Aham. depois ele tirou o x, botou só 1,19 menos 84x igual a 100. Aí esse 100 aí, esse 84, depois que eu até te perguntei lá por que ficava 84, Aham. 84 mais 100, Aham. ele não fez essa conta. Ele Uma botou coisa que ele pode ter feito é ter passado esse 84 para cá dividindo.
Aí eliminou um pouco das questões. Deixa eu fazer aqui na calculadora que eu tô com preguiça, só para ver se vai ficar um É, número menor. 1,19 menos 84x igual a 100. Aí deu Menos. Não foi dividido, 0,35x não. Não foi igual a dividido, 100. não. 1,19 dividido por 0,84? Ah, mas dá um número feio. Não, aqui deu 1,19 menos 0,84. Mas isso a gente fez, ó. Aqui, ó. X igual a 100. Aí botou 0,85x igual a 100. X é igual a 35 sobre 100. Seria a Então, o mesma que ele coisa que fez, 35% do é, número. o que ele Aí já fez achou o resultado. foi tirar o vírgula aqui e transformar em fração. Tá Ele vendo? abriu, né? 0,35 Tirou esse é X 35 do sobre 100. Aí pode multiplicar esse. 1,19. É um outro caminho. Assim, ó. É. Aí já Eu amo que a achou Mariane. 35 sobre 100, Eu amo que a Mariane. 2,85577. Quê? Deu uma dízima. Ih, deu uma dízima? Mas não dá dízima a resposta. Não, mas era arredondando, dava 2,85. Ah, tá, entendi. Entendeu? 5, 7, 7, 5. Aí botou Ah, 2,85. tá. Entendeu? Se Aí você o dividir próximo número 35 aumenta por 1 por 100. causa da dízima, da regra Isso, da aí a dízima. resposta mais aproximada era a letra D. Aí eu marquei. É um outro caminho. Também poderia ele usar a lei do seno, a regra do seno, do cosseno, tentar achar que é hipotenusa. Porque como Ô, ele É, Mari, isso depois foi você pode, lá atrás, por isso que eu procurei, foi lá bem atrás. você fala, pode Maia. relembrar Tava a gente tendo um pouco aula. sobre a regra do seno e do cosseno? Sim, claro. Aí eu não lembro Peraí, nada deixa eu apagar disso. essa tela. Deixa eu apagar essa tela aqui. Eu amo que a E como Mariane, que eu ela falou sei assim. quando é seno, quando é cosseno, quando tem que usar qual? Tá, fala, Júnior. Eu amo que a Mariana ela falou assim, gente, não vou fazer não. Gente, a professora de matemática desistiu da matemática. Quem sou eu para não desistir da matemática? Quem sou Você eu? é uma Não, pessoa que ainda precisa deixa tomar eu. vergonha na cara e Ô, Júnior, estudar. Ela você já se tá formou. falando o bonde andando. Quando, quando Eu sou um começou, mero mortal, só meu tinha o amor. Júnior aqui na Não, aula. não. Aí o Júnior começou a me falar das vidas dele na prova do Enem, de matemática. Eu falei, eu não estou afim de fazer a prova do Enem, não. Não estou afim, pronto, acabou. Porque eu peguei a prova, as questões eram tudo gigante, já está tarde, amanhã eu dou aula cedo. A próxima prova de vocês é o UERJ, vamos virar essa página. É Graças a isso. Deus. Depois a gente pensa no Enem. Ai, meu Aí pai. eu falei, vamos fazer a prova da UERJ, a última que teve, pronto. Tá, beleza. Deixa eu limpar essa tela aqui e, ao invés de continuar a outra questão, eu dar essa relembrada sobre trigonometria básica para a gente ver. Com certeza eu vou tentar fazer isso sozinho depois. Aham, Porque eu ainda lembro das regras, mas eu lembro muito de ângulos notáveis e aprendi muito seno, cosseno e tangente com musiquinha. Por isso que eu sei que, tipo assim, musiquinha. cateto oposto e cateto adjacente era a tangente. Aham. É, o cosseno Cantar a musiquinha. oposto sobre hipotenusa e o seno é adjacente sobre hipotenusa. Eu gravei isso tudo com musiquinha. Então, primeira coisa que a gente não pode nunca se confundir é o que é um cateto e o que é uma hipotenusa. Como que a gente vai saber o que é o quê? Não adianta a gente decorar que a hipotenusa é o lado maior, porque tem triângulo que não dá para você saber qual é o lado maior, que é muito pertinho. Esse mesmo que eu desenhei, dependendo da pessoa, bate o olho e não sabe qual é o maior. Vou chamar esse cateto aqui de A e esse aqui de B. A hipotenusa, gente, ela sempre está de frente para o ângulo reto, ou seja, para esse lado quadradinho aqui que você vê na cara, que é um quadrado cortado no meio. Ó, você olha aqui o triângulo, você imagina que tem um outro triângulo aqui fazendo um retângulo. Então, esse lado que você vê Qualquer que ele está triângulo vai retinho, ser assim. é qualquer triângulo retângulo, não é qualquer triângulo, tá? Tem triângulo, igual aquele que ele desenhou lá, ó. Deixa eu pegar um aqui, que não tem isso. Todos os lados são tortinhos. Mas se o triângulo for assim reto, ele tem um ângulo que mede 90 graus. E esse ângulo que mede 90 graus, de Quando ele frente para faz ele. um ângulo de 90 graus. Isso. Toda vez que você pegar um triângulo que se chama triângulo retângulo, é o triângulo que faz o ângulo de 90 graus, que tem esse ângulo. Não são todos os triângulos que têm. Mas quando o triângulo tiver esse ângulo, ele chama-se
triângulo, retângulo, e ele tem algumas características especiais que só podem ser usadas nesse tipo de triângulo. São elas as relações trigonométricas mais simples, e para você aplicar essas relações, você precisa saber o que é o cateto, o que é a hipotenusa, para você não errar. Então, aqui é uma hipotenusa. Esse ângulo aqui que está marcado, ele mede 90. Não tem nada para você saber a respeito dele. Já sabe que mede 90 e acabou. Só que ele tem dois outros ângulos. Ele tem esse ângulo aqui e ele tem esse ângulo aqui. Aí eu vou dar um nome para esse ângulo. Esse aqui, já que eu botei A e B, eu vou chamar de ângulo C. E esse aqui eu vou chamar de ângulo D. Geralmente a gente usa a letra grega, tá? Para chamar alfa, beta, mas eu vou botar a letra normal só para não bugar ninguém. Então, beleza. Então, para cada lado que você olhar, tem uma relação sobre ela. Por exemplo, se eu isolar aqui no meu problema esse ângulo aqui, quero só olhar para esse ângulo aqui. Existe um cateto que é pertinho dele e um cateto que está longe dele. Então, sobre o ângulo C, o cateto. Sobre o ângulo C, o cateto A é um cateto que está coladinho. Então, se ele está coladinho, a gente chama ele de adjacente, tá bom? É o nome do cateto que está colado, colado a esse ângulo aqui. Eu olhando para esse C, eu tenho um cateto colado a ele, se chama adjacente. E o cateto que está mais afastado dele é o B. O cateto B se chama cateto oposto. Tá? Então, se eu estiver olhando para o ângulo C, o cateto A é adjacente e o cateto B é oposto. Não botei cateto B. É ângulo C, cateto B. Eu mesmo buguei aqui as coisas. Mas eu expliquei certo. No ângulo C, a gente tem o cateto A adjacente. E no mesmo ângulo C, o cateto B é oposto. Nesse mesmo ângulo C, se eu quisesse olhar para o cateto B, ele está longe. Então, o cateto B é oposto. Não vai rolar, ficou apertado. Vou apagar essa bosta toda. Peraí, que eu peguei. Ai, Jesus, o que foi isso? Eu falei, vou apagar tudo, o computador levou a sério. E agora não estou conseguindo voltar. Ok, não consegui voltar. Tudo bem. A vida continua. É sinal que era para você escrever tudo de novo. No ângulo, vou escrever também bonito. No ângulo C, Aconteceu a mesma coisa comigo numa redação e eu ia tirar 760 na redação do Enem, e a que eu consertei, eu escrevi, que eu tinha perdido, né? Eu escrevi tudo de novo e tirei 920. Então, assim, é um bom sinal quando acontece essas coisas. muito bem. Então, é sinal de que vocês vão entender melhor. Então, nesse ângulo C, o cateto A, que é o que está pertinho, é chamado cateto adjacente. Pertinho, adjacente, tá? Então, é isso que você vai decorar. Adjacente é o que está perto. E olhando ainda para o C, tem o cateto aqui que eu chamei de cateto B. Então, no ângulo... Nunca vai aparecer assim letrinha, não, tá? Vai aparecer alfa, beta. É porque não tem essas letras aqui no meu computador, fica mal trabalhando de desenhar isso, eu sou péssima. No ângulo C, o cateto B é oposto. Por que eu sei que ele é oposto? Porque ele está longe. Está de frente, né? Geralmente é isso. Isso, é o que está mais afastado dele, está de frente. E a hipotenusa é igual para todo mundo, é sempre o que está de frente para o ângulo reto. Agora, se eu falasse com vocês sobre outro ângulo, se eu marcasse aqui esse ângulo aqui e chamasse ele de ângulo D. Nesse ângulo D, você vai olhar por um outro lugar. Então, o cateto que está mais perto é o B.
Então, o E o B, cateto aí seria o B é cateto adjacente. adjacente. Isso. E o O cateto que cateto está A, o mais oposto. afastado é o A, seria o oposto. Muito bem. É isso aqui é importante para a gente começar essas E a relações hipotenusa trigonométricas. no mesmo lugar, né? A hipotenusa fica sempre em frente ao ângulo reto, independente dos outros ângulos que você estiver olhando. Beleza. Então, isso aqui é importante para eu ter uma noção de espaço dentro de um triângulo retângulo. Agora, as fórmulas de trigonometria que não tem jeito, eu tenho que decorar. Eu uso o seguinte: seno. Agora eu vou usar só um dos dois, tá? Já que eu comecei a falar ali do C, eu vou usar seno de C. Seno de C é igual a cateto. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. E a fórmula do cosseno adjacente sobre a hipotenusa. Mas como que eu vou decorar isso? Eu uso com os meus alunos do ensino médio hipotenusa. Escrevi tudo errado, tá vendo como eu preciso de português para viver? O professor tá surtando. Tô vendo. Tô tensa aqui. Eu tinha uma Com os professora de meus matemática no alunos, fundamental hum, que ela botou o nome do Instagram dela de Marcelene, que é o nome dela, hipotemusa, por causa da hipotenusa de trigonometria. que bonitinho. Então, gente, eu usei com os meus alunos para decorar quando que a gente usa qual dessas fórmulas a seguinte ideia. Seno parece com a palavra sem sono. Então, se eu estou sem Júnior, olha a sono, Luana aí. eu ando Com sono, mais. sem sono. É isso aí mesmo. Se eu estou sem sono, eu posso andar mais. Então, eu vou lá para o cateto oposto. Se eu estou com sono, que é a palavra cosseno parece com consono, eu não quero andar. Então, eu vou ficar pertinho no cateto adjacente. Tá bom? Então, Hum, Hilda, é isso que eu usei para decorar. Tá? Cateto uhum, oposto, seno, porque eu estou sem sono. Hipotenusa é igual para os dois. Tá? E cateto uhum. adjacente, cosseno, porque eu estou com sono, não quero andar. Vou ficar pertinho. Como que eu sei o que que ele pede? É o problema que fala, né? Depende da incógnita. Se a incógnita naquele problema lá, tinha incógnita tanto no seno quanto no cosseno. Por isso que eu usei a fórmula da tangente. Aí agora eu vou botar a fórmula da tangente para vocês Ah, lembrarem. é, tem a tangente. A fórmula da tangente é uma mistura das duas, porque a tangente de um ângulo, Eita, ferro. a tangente é justamente o seno sobre o cosseno. E se eu A botar cateto tangente. oposto sobre a hipotenusa, sobre cateto adjacente sobre a hipotenusa, eu vou cortar as duas hipotenusas, vou multiplicar cruzado e vou ver que elas vão se cortar. Então, vai ficar só oposto sobre adjacente. Tá? Então, é isso que vai ficar. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se eu tiver a hipotenusa e quiser esse Ah, valor aqui, vou até apagar esse D para vocês não confundirem que eu falei mais do C. Se eu tiver a hipotenusa e quiser o cateto adjacente, eu vou usar o cosseno. Eu estou pertinho, estou com sono, vou ficar pertinho. Se eu tiver a hipotenusa e quiser esse cateto que está longe, eu vou usar o valor do seno, a fórmula do seno. E se eu precisar ou de um ou de outro e não tiver a hipotenusa, aí o melhor caminho é usar a tangente. Quando não me dão a hipotenusa, geralmente eu uso a tangente, tá? tá. Naquele problema, você viu que eu já comecei direto, na hora nem pensei, já falei, vou usar a tangente. Por quê? Porque eu vi que nenhum dos dois triângulos tinha hipotenusa. Então, eu falei, para que eu vou ficar criando uma incógnita aqui a mais se ela nem vai servir para nada? Então, na tangente, que ele pode pedir altura, igual ele pediu. Geralmente, quando ele pede a altura, a gente está querendo a tangente. Mas, Ah, assim, pode ser que ele tá. te peça a altura e te dê a hipotenusa. Aí você não pode usar a Mas categoria. aí eu tenho que saber qual é o ângulo que ele está dizendo para eu saber qual Ele é o vai ter que oposto te para falar fazer qual é o assim. ângulo. Aí você viu que naquele problema ele te deu
qual era a medida do seno, do cosseno e da tangente daqueles dois ângulos. Por que ele te Uhum. deu? Porque aqueles dois ângulos eram ângulos quaisquer. Existem alguns ângulos que são chamados ângulos notáveis, que você é obrigado a saber de cor, tá? Quando o problema te dá um ângulo que não está nessa regra dos ângulos notáveis, ele é obrigado a te dar qual é o valor desse ângulo, porque você não precisa decorar todos os ângulos do mundo, que não tem como. Mas quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Esses três ângulos, você tem que saber o seno, cosseno e a tangente, tá? Misericórdia. Mas como que você vai saber? Ó, eu começo a minha vida fazendo isso aqui, ó. Ai, muita coisa para gravar. Hilda, infelizmente, é muita coisa para gravar mesmo. Mas a vida do vestibulando é assim, gravação de coisa. Ou fazendo a prova de futebol, estudando tudo. Fazer o quê? Pode ser fazendo a prova de futebol também. Ai, Jesus. 30. Eu faço assim quando eu começo. Não sei quem se identifica. Quando eu começo uma prova, uma coisa, um trabalho, qualquer coisa que vai ter trigonometria, eu começo a minha vida escrevendo essa tabela aqui. 30, 45, 60. Ó, faltou um. Seno, cosseno. A gente está estudando até com fundo musical hoje, vocês não estão ouvindo? Não, professor, Não. a gente tá vendo não. Dá pouco Meu não. vizinho está aqui, é forró, sei lá o que que é, cada hora é um troço. Ah, eu queria um forrozinho. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei até animada que estava tocando Legião Urbana. Eu pensei, poxa, vai ser legal o meu som musical hoje, porque aqui na minha casa, o Vitor viu, o vizinho é colado, é quase uma única casa. Então, se ele escuta música, eu escuto música. Né? Agora ele resolveu ir pro forró, não é o que eu mais gosto. Então, eu faço assim, tem uma música para decorar, e a música é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vou cantar porque é mais rápido do que eu escrevo, só para você saber. 1, 2, Ah, o 3, Vitor 3, 2, fica. 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Eu aprendi assim, até hoje. Tá gravado! Ai, Caraca! meu Deus, esqueci. Vou separar só Esqueci. essa parte. Deus abençoe a matemática de esquecer que o vídeo estava sendo gravado. Então, gente, não mostrem isso para nenhum professor de canto, por favor. Mas eu gravei assim a música. Até hoje, quando eu não estou dando essa matéria há muito tempo, eu paro na minha cabeça e canto a música para saber o valor do seno, do cosseno, da tangente das coisas. Quando eu fico muito tempo Mas sem como é ensinar. que é? Fala. Então, vamos lá. 2, Eu vou escrevendo. Vou cantando. Claro que eu tenho que cantar 2, mais 3. devagar. 1, 2, Ah, tá. 1, 2, Vai 3. botando aí. Aí eu vou botando 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah, os números já botando assim. 3, 2, 1. Aí eu boto Tudo tudo sobre sobre dois. 2. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Todos, todos eles. Todos Sobre eles. 2. Tudo sobre 2. Ó, quando você está escrevendo no papel, fica melhor, tá? Eu juro. Uhum. Tudo sobre 2. Meu Deus. Gente, a A Mariana raiz cantando. vai no 3 e também no 2. Aí você bota a raiz no 3 e no 2, igual você acabou de cantar. Você bota direitinho, não faz igual eu, não. Raiz vai no 3. A raiz vai no 3. Todo mundo que tem 3 e 2, tu bota uma raiz. Ah, tá. A tangente é diferente, vejam só, vocês. Raiz de 3. Caraca, olha que raiz perfeita, gente. Pelo amor de Deus. Nunca mais na Raiz minha vida. A raiz ficou perfeita, mas o 3 deixou a desejar um Disfarça. pouco. Para, não fala, não é. fala. Raiz de 3 sobre 3. A Um raiz de humilhação. 3. Raiz de 3. Então é isso. Eu canto a Pô, música para começar os aquela raiz de 3 problemas. de 60 ali também não tá tão ruim, não, tá? Peraí. Então é isso. Aí eu sei, pô, caiu no problema, eu preciso saber quanto é seno de 30. Eu volto aqui, seno de 30 é meio. Cosseno de 30, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de, sei lá, 60, meio.
Então, eu uso essa colinha nos inícios da prova. Eu faço isso, né? Tipo assim, né? Agora não, mas quando eu estou dando a matéria, eu, no cantinho do quadro já faço a tabela. Aí já vou consultando toda vez que eu vou precisar, né? Então, basicamente é isso, gente. Vai cair probleminhas assim. Só que, claro, no vestibular, eles não vão colocar aqueles probleminha que você só aplica a fórmula, né? Eles colocam aqueles que tem um monte de número com vírgula para te zoar. Mas é assim que faz. E eu não vou fazer mais nenhum, não, gente, que agora eu cansei. Só 2, eu sei que foi pouco, mas a vida demora muito para passar. Peraí, vou parar de gravar. Posso apagar aqui ou vocês querem printar, fazer alguma coisa? Isso aqui tem na internet, Deixa, esse resuminho. Ah, deixa eu pode printar printar. aqui, peraí. Peraí. Foi. Quer printar essa tabelinha ou não precisa? Vou printar a tabelinha também, porque vai que eu esqueço. Foi. Então, Hilda, deu uma clareada? Só as Deu, fórmulas. peraí, deixa eu fazer o print. Aí, deixa eu tirar minha carocha. Eu printei com a Foi. cara. Vou até fazer a figurinha. É, Eu vou processar. agora já foi. Vou colocar você na justiça. Estou logo te avisando. Se eu Só porque eu descobrir odeio matemática? também. Se eu descobrir minha cara aí pelas Meu direito internet. de imagem. Pois é, vou botar você na justiça. Não estava no contrato do MR, cursinhos pré-vestibulares, que eu poderia ser Pronto. pintada. Ai, que humilhação, meu pai do céu. Peraí, deixa eu estopar esse negócio Foi, aqui. foi, Né? foi, foi. Pelo menos